Tem Uber sofrendo por amor, temporada 1, episódio 5. Carlos dirige um Uber. Me apanhou em frente ao Shopping Center 3, me deu uma garrafa d'água, me ofereceu balas que eu recusei. Carlos me orienta a nunca usar Uber partilhado de madrugada porque os caras entram bebaços. Ele sempre apanha uma garota de programa que usa aquela poção enlouquecedora de hidratante e perfume de rosas. Um dia, fez a corrida dela junto com a de alguns irmãos da igreja. Ficou inconformado de como os preceitos de Deus não foram respeitados ali. Ninguém amou a pecadora independente do seu pecado. Carlos sobe Rebouças com maestria e bem ali, no retorno para o Shopping Eldorado, ele me conta de Diana. Como bom canceriano, me dirige as mais bonitas palavras de amor que eu vi por esses tempos. Ele é de uma espécie em extinção que jamais se sentiu aprisionada no casamento. Confessa que gostava de chegar em casa e encontrar com ela, todos os dias de Diana. Deus no céu, Diana na terra. Assim que para ele se consolida o paraíso que se perdeu há 3 anos. Eles se separaram. O que você acha, Natália? Liga pra ela, fala tudo o que você sente. É difícil pra caramba fazer isso, eu mesma não consigo, mas se eu fosse uma Diana na Terra, eu gostaria muito de saber que alguém me ama tanto assim. Outro dia, a minha amiga Lilian me disse que a gente é feito herói, tem um monte de poderes. Não esses poderes burocráticos, exclusivos. Poder mesmo, essa coisa de mudar o dia de alguém com um sorriso, de transformar uma dor em aconchego com um abraço, em sorrir para um estranho pela rua. Poder de simplesmente dividir o prato e acalmar a alma de alguém, ou mesmo chamar um Uber, numa gentileza extraordinária, para ninguém ser pego pelo sol. Poder de escutar sobre o amor, essa coisa danada que muda a gente para sempre. A gente tem poder de conexão, de religamento e de olhar. Nada daquilo que podemos explicar é estranho, apenas divino. Começa mais um Ultra Discos. História, música, bate-papo. Brasil afora, o que mudou, o que está e o que é novo. Ultra Disco. Salve, salve! Começando mais um episódio de Ultra Discos Rádio Pirata em podcast. Meu nome é Fernando Lima e eu tô, como sempre, com Michel Matos. Michel, o que foi isso aí? Pô, um puro amor. Quando o amor aparece, quem não para curti-lo? Estamos aqui com Natália Trivelone, a menina do blog. Tem Uber sofrendo por amor. E você não acha que até nós temos um jeito meio amor, déjà vu? Não parece que nós já fizemos isso alguma vez? Olha, pra falar a verdade, a gente já fez isso e não deu certo, como algumas histórias de amor que a gente vive por aí. Então a gente resolveu dar uma segunda chance pra esse programa e pra nossa história. Sabia que pra mim e pra você é nítido que nós estamos fazendo isso novamente? Já pro meu amigo Fernando não tenho dúvida, porque por volta das 4h20, vamos começar a entrevista. Sensacional. E pela primeira vez, pela segunda vez, o convidado aqui no nosso podcast. A Natália é escritora, é educadora, é um monte de coisa que daqui a pouco ela vai falar um pouquinho. E, enfim, como vocês ouviram as apresentações, ela já gravou uma vez com a gente e tivemos problemas técnicos, problemas de som. Gente que não tem ainda patrocínio e estúdio próprio, acontece. Mas temos aí essa segunda chance, né, Natália? A Natália, ela tá aqui no nosso podcast de música porque a nossa conexão com esse projeto que você vai falar hoje começa um pouco pela música, né? Tipo, eu tinha lido alguma coisa sua no Facebook, que é quando você começou a publicar. E aí você veio falar comigo sobre fazer uma playlist, né? Uma playlist, uma trilha sonora para os episódios. Eu topei na hora, achei demais, já estava discutindo a série que ela estava postando e li tudo e fiz isso. E aí a gente tem essa ligação musical, né? A gente tem essa com o quê? conexão. Com Uber Sofrendo por Amor, que é o quê, Natália? Nossa, o que é o Tem Uber Sofrendo por Amor? Eu acho que, voltando um pouco, assim, eu convidei o Fê, a gente ficou mais próximo porque eu convidei o Fê pra fazer a trilha sonora da primeira temporada do Tem Uber, porque eu acredito que a vida tem trilha sonora.
E é muito assim, né? O meu dia a dia assim e tal. E o Tem Uber Sofrendo por Amor foi uma ideia que surgiu a partir do momento em que eu entrei no Uber. E aí eu contei um pouco da minha história pra ele, num cruzamento ali da Cônego Eugênio Leite. E aí ele me contou uma história, o motorista me contou a história dele também. E aí naquele momento eu achei incrível, assim, isso é uma coisa muito bacana de escrever, de compartilhar e tal. E no fundo Tem Uber Sofrendo por Amor, eu acho que é um projeto em que a gente fala sobre as várias formas de amor, as várias formas de se amar. E que discute muito também essa dificuldade que os homens têm em falar dos seus sentimentos. Né? Que muitas vezes tem um tabu, né? Muitas histórias que eu passo, assim, eu tenho alguns amigos, né? Convivo com homens, enfim. Mas estar nesse lugar no banco de trás, ouvindo um cara contar com um estranho, que muitas vezes é mais fácil, né? Contar com uma estranha sobre a sua vida. Então Tem Uber é essa proposta da gente ouvir como o amor acontece em diversas vidas diferentes e como os homens estão sentindo o amor também. Puxa, como você está sentindo o amor? Ultimamente tá meio complicado assim, porque o homem tem dificuldade de dizer. Eu acho que eu pulo essa pergunta do Fê, maldosa, certo? Maldosa, já que ele esquece hoje um pouco as coisas, não sei o contexto. Uma pergunta aí, você conversa com eles, como é o seu processo, como é esse approach? Então, já que o homem não gosta de falar do sentimento, você tem que fazer ele se abrir, você tem que fazer ele abrir aquele coração, que ele tem que estar guiando o carro, olhando o Waze, mas abrindo o coração. Como é isso? Primeiro eu tenho que estar num dia que eu me sinta disponível para isso também, né? Porque algumas pessoas perguntam, nossa, mas você fica andando na cidade de Uber, assim, pra escrever? E eu falo, não, né? Eu realmente uso. Como qualquer outra pessoa. São as minhas corridas de volta pra casa, enfim. E aí eu vou conversando, né? Vocês vão perceber que eu falo muito pouco, então eu vou puxando assunto, conversando. Quando eu percebo ali uma abertura, eu me apresento. Aí eu falo, eu sou escritora, eu tenho uma microsérie chamada Tem Uber Sofrendo por Amor. Geralmente vem um riso, às vezes vem um susto. E aí eu pergunto, você teria uma história de amor para me contar? Mas uma história sua, algo que você tenha vivido. E até agora, hoje a gente chegou ao número 25 de histórias, até hoje, né, andando desde que eu comecei a escrever o Tem Uber, só uma vez que um cara falou pra mim, não, eu não tenho, eu não quero contar. E aí, tudo bem, né? Que eu acho que é tranquilo, é algo muito delicado. Você não só está fazendo uma pergunta muito pessoal para uma pessoa que você não conhece, para um homem que você não conhece, como também você está entrando num terreno muito delicado, né? Que é falar sobre os sentimentos, falar o que é o amor, de repente ter aquele medo de ser julgado. Muitas histórias aconteceram assim que eu tenho ouvido, né? Um motorista, por exemplo, falou pra mim, eu não posso te contar a minha história, porque eu tenho vergonha dela. E depois ele falou, não, agora eu vou te contar, mas você não escreve. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, não, eu vou te contar, mas agora você escreve, só que quando você me encontrar de novo, você vai fingir que você nunca me viu. E aí eu fiz esse combinado assim com ele, porque eu sempre digo isso, eu não gosto de usar a palavra sagrado. Eu acho que ela vem carregada de muitas coisas, mas pra mim, a vida da outra pessoa, a história de uma pessoa é muito sagrada, principalmente quando a gente entra nesse universo que é o amor, porque é muito delicado, é o momento em que a pessoa ela é mais inteira. Então a gente tem que ter um respeito, assim. Só que você lembrou uma história da minha vida aí que você falou agora, até passando também. Uma vez eu fui no médico fazer exame da próstata e também falei pra ele, você tem de conta que você nunca me viu na vida também. Não conversa comigo na rua, gente. Respeitou. Homens, né, gente? Homens. Eu acho que as pessoas têm uma coisa engasgada, né, que precisam dizer também. E aí encontrar alguém que faz a pergunta certa, no contexto que ela sabe, né, com a quantidade de gente trabalhando, né, de Uber e tal, que dificilmente ela vai ver essa pessoa novamente, né? Sim. Então acho que ela sente a vontade de fazer meio que uma terapia, assim, né? E a primeira é aquela
facilidade de você, de ter isso, né? A gente tá muito nessa sociedade uberizada, né? Da nossa sociedade tudo é muito rápido, tudo começa muito rápido, acaba muito rápido. Então tem essa dinâmica, né? De você encontrar e não encontrar mais, e ver uma vez uma cidade como São Paulo, né? Isso acontece. Depois é um estranho. É uma pessoa estranha, e eu acho que é muito mais fácil você contar uma coisa que pra você é muito pesarosa pra um estranho, porque não conhece sua trajetória, não vai falar eu amei, ficar falando com você depois, não vai ter nenhum tipo de cobrança. Uma vez um motorista olhou pra mim assim, eu perguntei pra ele, aí ele me olhou pelo retrovisor e falou: você sabe que é muito esquisito uma pessoa entrar no carro e fazer essa pergunta, né? Eu falei, eu sei. Puxando daí, você falou que você meio que sente um pouco o terreno, começando uma conversa, e depois você sente a vontade e você começa a perguntar. Isso. Você já tentou fazer o contrário, você vê, putz, a pessoa não está aberta, mas mesmo assim eu vou tentar fazer as perguntas para ele. Ou não? Não. Você não se sente segura para fazer uma coisa dessa? Eu acho que não é nem não se sentir seguro, eu acho que é respeitar mesmo. Quando eu percebo que algo é muito intenso, porque é aquela coisa, né? Essa conversa, ela dura, sei lá, 25 minutos no máximo. Às vezes ela é um gatilho na vida de uma pessoa. Então eu lanço algo, faço uma pergunta, essa pessoa me responde e eu não sei como esse cara vai voltar pra casa dele, pra vida dele. Eu não sei se ele vai terminar a corrida comigo, vai mandar mensagem que ele não tinha muita segurança de mandar. Eu não sei se ele vai chegar e vai repensar a vida dele. Eu não sei se ele vai falar, olha, é difícil mesmo, mas eu vou continuar nessa minha zona de conforto, assim. Mas uma vez aconteceu do motorista virar pra mim e ficar muito chocado, assim, com a pergunta. E aí ele falou, a minha história é como a história de todo homem, então, de todo casal. Então a gente se conheceu, a gente se amou, a gente ficou junto, a gente se traiu, a gente voltou, a gente ficou junto, a gente se traiu e a gente tá junto. E aí ele parou assim, aí ele falou, qual que é o destino final? Onde eu tô te levando? Aí eu falei, pra minha casa. Aí ele falou, eu posso parar o carro e fumar um cigarro? E aí eu falei, pode. E eu fiquei com ele fumando o cigarro dele, e aí a história se dá pelo silêncio do cigarro, que pra mim diz muito mais do que essa fala dele, que é uma fala de defesa, né? Então, o que esse silêncio representa? Qual é a dificuldade de falar? Porque são muitas pessoas no mundo, são muitas formas de se relacionar, mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade que coloca sempre a gente em umas caixinhas. Essa é a forma certa de fazer, essa é a forma certa de estar junto, essa é a forma certa de ter um casamento. Então ele lançou o que ele achou que era o certo, que eu ia parar, mas isso mexeu muito com ele. Aí eu tive esse respeito, assim. Eu acho que foi o momento mais extremo, assim, de alguém. E o outro, né, semana passada, não quero falar, não vou falar. Eu falei, tá, bem, fechou, tá tudo certo. Mostra um pouco também, né, do que ele é e tal. Desculpa perguntar, mas nesse caso que você falou, você chegou a escrever algum texto terminando esse formato, cigarro de estudo? Sim, eu escrevi esse texto, tá na temporada 2. Não cheguei lá. E aí, está no Medium, gente, @NathTrivelloni. E aí tá na temporada 2. E aí eu olhei e eu falei, eu não vou escrever um texto em cima dessas palavras que ele me falou, porque ele mesmo não acredita nisso que ele tá me falando. Eu vou escrever um texto baseado nesse cigarro que ele fumou e que eu tava junto, né? Nesse silêncio. O que é esse silêncio? Qual que é a dificuldade? Por que essa pausa do cigarro? Por que a gente não consegue falar, né? Uma pergunta para você. Começou falando essa questão do Uber, você vai, entrevista as pessoas, depois você repassa para elas contar. Teve alguém que retornou escrevendo alguma coisa, ou gostei do texto, assim, Nath, por favor, tira o texto, para mim é muito difícil para eu ler. Teve algum momento assim? Olha, de 25 histórias já publicadas, 2 pessoas pediram para ler o texto. Uma foi o motorista, eu tenho cuidado para falar os nomes, então eu não vou falar. Claro. Uma foi um motorista que, quando eu perguntei para ele
falou que ele era escritor também. E eu acho que já no dia da nossa primeira entrevista, que não foi ao ar, Sim. foi quando eu publiquei essa história dele. Foi história com o Gonzaguinha e tal. A gente falou sobre isso, nossa. A gente falou. É uma coisa que a gente vai perder, que não estava lá no primeiro. E ele quis ler antes? Ele quis ler. Não, ele falou, ele leu e me escreveu. Nossa, eu curti muito, foi muito legal, bacana. E o outro eu vou poder falar porque a gente já tá super amigo de Instagram, eu já conheço a família, já tô praticamente perguntando do bebê que já tá pra nascer, essas coisas todas. Que é o Renan. O Renan foi muito massa, ele tá agora na 3ª temporada. E ele foi o 3º episódio dessa 3ª temporada. E eu conversei como é que funcionava o Tem Uber e tal. E aí a gente gravou um videozinho pro perfil no Instagram. E aí eu escrevi a história dele, passei a história dele pra ele, pra esposa dele também. Que foi muito legal. Foi a primeira mulher que foi citada que leu a história. A Dai. Demais. E aí ela ficou super emocionada. E aí, como os dois estavam muito próximos assim de mim nesse processo de escrever, de fazer os vídeos e tudo mais, eu perguntei assim, né? Eu falei, eu sempre escrevo com trilha sonora. E aí eu falei, gente, com que música vocês acham que eu devo escrever esse texto? Aí eles falaram que era uma música chamada Fulminante do Mumuzinho, que é a música deles. Então aí eu escrevi com essa trilha sonora do Mumuzinho, mandei pra eles seguem lá no Instagram, a gente se fala um pouco. E agora eles vão ter um bebê. Então, agora de falar, não tiro o texto, nunca aconteceu, mas se acontecer, eu tiro. Eu tiro. Porque eu só escrevo, essa história era minha, né? Porque como você tá Mas muito... ela passa. Eu acho que ela passa a ser sua depois que você escreve também. Porque você coloca o seu olhar que não é de mais ninguém. Sim, eu concordo, assim, mas tipo, eu acho que quando eu falo essa história na minha, escrever o Tem Uber é uma coisa que tem sido muito apaixonante para mim, assim. Tem sido um projeto assim que eu tenho me debruçado muito. Então ele é muito importante. Mas mesmo assim, ele não é tão importante quanto a trajetória de alguém. Então, se isso acontecer, tiro. Não tenho... Faz parte de se relacionar com as pessoas. Né? Na última entrevista que a gente acabou perdendo, eu questionei para você que em muitos contextos que você escreve, o formato que você escreve, ele encaixaria muito bem em quadrinhos. Uma história, pensando assim meio por cima, para ali o Uber, vocês começam a contar o balãozinho da ideia. Sim. Como você enxerga? Você lembra como você respondeu, se você gostaria ou não de ter a sua história desenhada? Eu lembro que eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. E realmente, eu gosto muito de quadrinhos, assim. E eu acho que seria um formato, uma linguagem que super encaixaria, né? Primeiro porque eu gosto de escrever nesse formato temporadas, episódios. Eu acho que dá um pouco essa ideia de série, de algo em série, né? E o quadrinho às vezes me dá um pouco essa ideia. E depois disso eu entrei em contato com um amigo meu, não vou falar o nome dele para não pressionar, mas depois eu mando uma mensagem. E eu falei, cara, eu gostaria muito que você, porque eu acho que é muito o estilo dele fazer, né? Ele é um ilustrador e tal. E ilustrar essas histórias. Então é uma coisa que já tá mais ou menos engatilhada, assim. Eu gostaria. Legal. Você estava falando do Gonzaguinha agora há pouco, daquele papo grande que a gente teve da última vez também, do episódio perdido, né? Um dia, quem sabe a gente lança uma edição especial só para, né? pra ouvir aquele áudio que a gente perdeu, que ele existe, mas ele tá com um grande problema que fica muito ruim. Espaço, né? E, né? Perdidos no espaço. Perdidos no espaço. Dedinho, né? Ninguém ouviu o dedinho. Voltando ao Gonzaguinha, o Gonzaguinha, assim como muitos outros compositores, compõe de forma a deixar uma imagem feita de memórias, né? Claro, isso é muito comum na canção, né? Canção popular e tal. E o Uber, tem o Uber Sofrendo por Amor, também trabalha nessa chave. Outra coisa que mexe muito com a memória das pessoas é a música. Sim. Tipo, você falou, tem a música do Mozinho, que é a música que
Que é a música do casal, que, enfim, quando você ouvir, você vai lembrar da sua história com a pessoa, e isso acontece muito com a música. E a gente se aproximou por causa da música também. Como é a música, qual é o papel da música na série? E por que você teve a ideia de criar uma playlist para a série? É aquilo que eu falei, eu acho que a vida tem trilha sonora. Eu não consigo fazer nada sem música, assim, nada. Tudo que eu faço na minha vida é com música. E escrever, e eu acho que a música, ela permite com que eu entre numa atmosfera, sabe? E nem sempre, quando eu ouço a história, eu já sei que música vai ser. Mas no momento que eu sento, assim, para escrever, eu falo... A gente está falando de temporadas, a gente está falando de episódios, a gente está falando de uma história de amor de alguém. Que música entraria? Isso, né? É muito, muito visual isso. Na série, eu acho que é essa questão de transportar. Eu acho que a música, ela humaniza, ela ajuda o leitor a entender, a alcançar aquela pessoa, a alcançar aquela história. E eu acho que me ajuda também, sabe? Quando a história do Gonzaguinha foi... Eu acho que foi... Eu falei isso no outro programa e eu gosto muito de falar isso. Essa história aconteceu porque eu entrei num Uber e deu um primeiro acorde da música e eu falei, eu amo essa música. E aí ele falou, o motorista pra mim, impossível, deu um acorde, você não sabe que música que é. Eu falei, não, é Grito de Alerta, do Gonzaguinha. Aí ele olhou pra mim, o Gonzaguinha começou a cantar Grito de Alerta, e eu falei, meu querido, eu chorei muito ouvindo essa música. Essa música marcou uma história na minha vida, né? E aí eu comecei a ouvir a história do motorista com essa música de fundo, que também tinha marcado a minha história. Então, quando eu escrevi esse texto, foi algo que eu demorei esse texto demorou pra ficar pronto. Porque eu falava assim, não, pera, eu não tô escrevendo sobre ele, eu tô escrevendo sobre mim, porque o que ele falou tem muito a ver com a minha história, o que o Gonzaguinha cantou pra história dele, pra mim, também tem muito a ver. E aí eu paro, eu conto isso pra dizer que a memória do Gonzaguinha, de uma música que foi escrita, se eu não me engano, na década de 80, ela prevalece até hoje, em 2019. Porque é impossível você virar pra mim e falar que aquilo não foi uma história que ele viveu. Desculpa, foi. Eu não conheci ele. Eu não era nascida nessa época, mas sou apaixonada por ele. Mas é uma história dele. E aí você percebe o poder que a música tem de conexão com as pessoas. Que a história dele conseguiu atravessar a minha história, que atravessou a história do motorista e prevalece até 2019. Então eu acho que é criar esse campo de condução para as pessoas, sabe? É dar uma melodia para aquela história, é dar uma... É mostrar uma personagem também, né? Porque tem um pouco disso no filme, tem um pouco disso nas novelas, né? Cada personagem tem um tema. Qual é o tema desse personagem? Qual é o tema dessa história, sabe? E a melodia acho que ajuda a deixar marcada na memória também, né? Sim. Uma impressão. E eu queria saber também o que você esperava da playlist quando você pediu e o que você achou depois. Gente, foi assim, foi muito maravilhoso, porque eu não tinha muito contato, eu e o Fernando a gente trabalha junto, mas eu não tinha muito contato assim com o Fê. Aí um dia eu fui lá uma programação que ele ia fazer, eu acho que você me contou, eu tava no horário, você me contou. Você falou, olha, vai ter essa dupla e essa dupla vai cantar sobre amor na central de relacionamento. Quando o Fernando me falou isso, eu olhei e falei assim, gente, o Fernando é genial. Não. Porque é esse o espírito do Tem um sofrendo por amor. Você não reconhece a minha genialidade. Surpresa. Ele botou araqueto nessa playlist? Tá bom, só passar. Poderia, mal só pra constar lá. Poderia. Você vai se dar conta um dia que só você não gosta do araqueto. Todas as pessoas tomam araqueto pra você ver. E aí eu sei dizer que, tipo, quando eu falei, Fer, eu tô escrevendo uma microsérie e tal, até eu achei que, tipo, você ia falar, um dia eu faço, mas você fez super rápido também. Nossa, adorei a ideia. E o mais, assim, incrível foi que a hora que eu ouvi a playlist, eu falei assim, gente, o Fernando captou exatamente a essência dessas histórias. Foi da primeira temporada.
E a primeira temporada, ela é muito mais tranquila, ela tem muito mais humor, tem mais uns toques de humor do que a segunda. Eu acho que a segunda a gente já vai indo com um campo mais A sério. segunda, até onde eu tava conseguindo ler, ela é mais lírica, eu achei. Ela é mais lírica, né? Até porque eu acho que não é linear, assim. Enfim, a sua resposta é isso, mas falando da segunda ser mais lírica, e eu tava vindo pra cá, eu tava pensando que essa entrevista, muitas coisas a gente falaria do que foi dito, né, os quadrinhos e tal, e outras coisas iam surgir. Sim. E eu sou uma pessoa completamente diferente falando sobre o Tem Uber hoje do que aquela primeira vez, sabe? Um mês atrás. Porque a microsérie, ela já tomou um outro rumo. Na verdade, ela não tem rumo. Porque quando você se dispõe a estar ali, a ouvir as pessoas, eu entro naquele carro e eu não sei o que eu vou ouvir. Eu posso ouvir uma história linda, eu posso ouvir uma história dramática, o cara pode chorar, o cara pode segurar o volante, sabe? Eu vou pegando os ganchos, vai jogando, eu vou pegando. Tá. Eu sento no carro disposto a ouvir. E o que você ouve no rádio dos Ubers? No rádio dos Ubers, eu lembro que você me perguntou isso. Foi mais ou menos por aí. Foi! Creedence. Eu lembro do Creedence. O Creedence, você foi. Eu entrei no carro do Uber e tava tocando, e foi uma das grandes histórias essa aí. E eu tenho uma coisa com o Creedence, com a Have You Ever Seen the Rain, eu não sei quando eu inventei isso, mas toda vez que essa música toca, uma coisa boa acontece na minha vida. Olha aí. E aí eu puxei, esse foi o gancho que eu puxei pro motorista, né? Eu falei, olha, tinha acabado, foi o último episódio do Game of Thrones, eu tava indo pra casa, tava meio assim ainda, né? Tentando aceitar a Daenerys, aquela coisa toda. E aí, tipo, eu entrei no carro, e aí começou a tocar Creedence e eu falei isso pra ele. Então, assim, mas é raro, né? Porque geralmente você ouve, eles perguntam, tá legal essa rádio, quer mudar? Quer balinha? Não tem mais bala, viu, gente? Hoje eu peguei com bala. Com bala. Não tem. Mas geralmente tipo Nova Brasil FM, a gente até comentou um pouco disso, que são músicas mais aceitas, como culturais, como mais ok, todo mundo gosta. É, uma coisa do cara suprimir o gosto dele para poder atender o cliente. Sim. Né? O carro como um lugar de atendimento, né? Joga um Djavan. Então geralmente é Dourado, a Alfa, mas normalmente é a Nova Brasil, né? É a Nova Ou Brasil. a Velha Brasil, né? A velha é a mesma, gente. A novidade para eles é a Zélia Duncan, nova cantora que tá despontando aí. Tá despontando, então é uma coisa meio assim, consultório médico, né? Mas de vez em quando, porque eu também pego bastante Uber, então eu sei que vários não estão muito se lixando pro cliente como música, e deixam na rádio lá. Outro dia eu ouvi uma música sensacional, que essa história, poderia ser do Fabiano, essa música. Não sei se eles conhecem, se eles forem ouvir o podcast, talvez eles ouçam. Pedi para eles ouvirem uma música que chama A Quarta Cadeira, que conta de uma história, tipo, um cara tá falando, se dirigindo a um outro cara que tá com a ex-mulher dele, falando que você tá amando ela porque você não conhece ela, porque ela é safada, porque ela é sacana, porque ela se sacaneia, blá blá blá. E aí a imagem da música é 3 caras numa mesa de bar, que são ex dessa mulher, tipo, esperando com a quarta cadeira reservada para esse outro, para quem eles estão cantando a música. Eles estão sofrendo e aí eles falam sobre essa dor mulher. de cotovelo e eles não se conformarem de perder ela e meu amigo, Essa você vai ser o próximo, sua cadeira tá aqui esperando. Aliás, eu vou aproveitar, se o Fábio e o Fabiano forem ouvir esse podcast, eu gostaria muito que eles segurassem a plaquinha do Tem Uber. Boa. Porque pra mim eles são o carro-chefe da primeira temporada do Trilha Sonora. E eu nem sei mais se você estava respondendo a pergunta ou não. Já esqueci o que era. Vocês estavam falando das músicas, do contexto quando vocês entram dentro do Uber, se sim. Não, nas últimas... Teve umas corridas, as últimas que eu fiz, assim, que tava rolando, tipo, um putz-putz, umas coisas assim e tal. Pegação. Cara, Tem Uber sofrendo na pegação. Mas tem muita sofrência? Eu que nem ouvi essa sofrência desse cara tava ouvindo. Não, eu ainda não... Não pegou? Não. Então chega um momento, com quase meia hora de gravação, que a gente escolhe o som pra tocar, né? Sim. Daí a gente vai ouvir e depois a gente volta. Ok, então vamos histórias. com o Fael e Fabiano, GPS da Paixão. Claro. É só clássico, hein? Evidências. Essa música se chama GPS da Paixão.
Quando penso em você, eu penso 2 vezes. Penso naquilo que fiz, em como vou dizer. Às vezes me perco no trecho, eu perco a cabeça e acabo perdendo a saída pra estrada do meu coração. Sem direção, botei no GPS o caminho da nossa paixão. Sem direção, recalculando a rota e não achando a minha intenção. Sem direção, quero voltar pra casa e te abraçar, meu amor. Esquecer de tudo e enterrar a minha traição. Penso em você, eu penso 2 vezes. Penso naquilo que fiz, em como vou dizer. Às vezes me perco no trecho, eu perco a cabeça e acabo perdendo a saída pra estrada do meu coração. Sem direção, botei no GPS o caminho da nossa paixão. Sem direção, recalculando a rota e não achando a minha intenção. Sem direção, quero voltar pra casa e te abraçar, meu amor. Esquecer de tudo e enterrar a minha traição. Sem direção, botei no GPS o caminho da nossa paixão. Sem direção, recalculando a rota e não achando a minha intenção. Sem direção, quero voltar pra casa e te abraçar, meu amor. Esquecer de tudo e enterrar a minha traição. Muito obrigado. Valeu, valeu. Olá, voltamos aí depois do primeiro sonzinho, é a primeira parte do programa. Nath, estava pensando aqui um pouquinho nessa história de... Você escreve, você acaba citando uma empresa que é uma empresa corporativa, que é o Uber, a gente sabe. Já pensou alguma coisa em fazer alguma ação junto com o Uber mesmo? Tipo, época, Dia dos Namorados, o Uber fazer alguma ação, usar teus textos... Porque eu trabalho em empresa. Muitas vezes essas ações que vinculam a empresa, é legal que você não fala Uber é maravilhoso, pega é lindo, mas você conta histórias legais que acabam valorizando também o trabalho do Uber, mostrando um pouco o lado humano daquele cara que está sentado ali muitas vezes andando 8, 9 horas para poder gerar algum dinheiro. Já pensou alguma coisa assim, entrar em contato, fazer um link com a Uber? Eu já pensei, mas eu acho que a Uber ainda não pensou. Não, eu já pensei. Seria bem legal, assim, na verdade. Acho que faz muito sentido essa coisa, sei lá, Dia dos Namorados, ou sem dia, né, específico, porque eu acho que é uma coisa que atravessa a gente diariamente, cotidianamente, as relações, sentimentos e tal. Mas eu tô vendo a melhor forma de entrar em contato com eles sem que eles me processem por usar o nome da empresa também. Não façam isso, gente. Você não pode usar o nome do McDonald's falando, eu amo muito isso, né? Senão aí... Mas a gente tem outras coisas também, né? Tipo o Uber da Deprê, que é muito massa. Muito. Então eu tô pensando assim, numa forma mais... como eu posso dizer, mais oficial. Eu acho que assim, se eles acharem ruim, quiserem te processar, você fala, não, vou mudar assim. Então a gente pode fazer, tem 99 sofrendo por amor. Tem 99. E aí a 99 vai lá e patrocina vocês, ou a Easy.
Olha, Você seria o Zeca Pagodinho do táxi, cara. Zeca Pagodinho trocar cerveja, voltou, lembra aquela propaganda? Depois ele falou que não gostava, voltou pra outra. Voltei pra outra. E a vida é isso, Você tem né, compromisso gente? com os motoristas, não com o empregador deles, né? Não, que é. isso, gente, não para. Você tem algum preconceito que eu vi que você fala muito da história do Uber, mas eu não vi você falando nenhuma história do Uber Eats. Por exemplo, você vai lá e pede um Romeu e Julieta, viu uma história Você bonita. sabe que pode ser a próxima história dos entregadores de pizza. Tem entregadores Poderia, de pizza, eu tô sofrendo gente. por Olha amor. só, tem Uber Eats sofrendo por amor. Poderia, inclusive, pegar uma carona nas motos Olha só. e aí eu entregar junto Você a tá com uma pizza. jaqueta de motoqueira hoje, né? Eu tô com uma jaqueta do Kill Bill. Do Kill Bill. Da Beatrix Kiddo, que eu gosto muito. E aí eu achei que ornava, assim, a gente tá numa loja de discos, a gente tá falando de, né, uma coisa mais pop. O Tarantino ultimamente tá bem presente nessa vida. Pois é, Ficamos né? discutindo semana passada o É. Tarantino e ele voltou na frente. Adoro Tarantino, adoro esse filme, enfim. E a segunda que se fantasia de personagem do Tarantino, né? Porque a Carol, semana passada, ela tava contando que foi numa festa fantasia com uma seringa grudada no coração, e ninguém sabia o que era essa cena. também. Aí tem que explicar, né? E agora você vem de Kill Bill. Eu venho com a minha jaqueta, essa jaqueta faz sucesso, eu gosto muito dela. Eu acho que eu coloco as pessoas meio que. É que é aquela Tem uma coisa, espada, né? Tem uma Você- espada, falar, né, essa coisa, mas enfim. Uma perguntinha pra você agora, aquelas perguntas. Ah, meu Ai, Deus. aquelas perguntas Aquelas difíceis. Sei. Já entrou no Uber, falou assim, tem uma história de amor, o cara virou e falou, tenho você. Você. Sei que tem uma quase assim, né? Tem uma quase. Ele falou assim, é que eu sou uma mulher entrando num carro perguntando para um homem sobre a vida amorosa dele. Isso pode gerar interpretações. Por isso que faz parte do meu processo conversar um pouco, faz parte do meu processo também falar que eu sou uma escritora, que eu tenho essa microsérie. Então isso também é uma forma do motorista entender que aonde tá essa história, né? Não tá num chaveco, não tá num projeto que eu acredito, tal. Mas eu perguntei uma vez pro cara e ele falou, olha, eu não tenho, mas se você me disser não, eu passo a ter uma história pra contar. O cara foi bom, Eu achei. E aí entra, aproveitando que né, essa semana teve a morte do Gugu, e aí eu lembro de outra né, figura marcante da televisão brasileira, Ai, gente. que é o Nelson Rubens. No momento Nelson Rubens, o povo quer saber. E aí o Uber Gato, né? Você falou que era o Uber O Gato. Fernando, ele se pegou a isso, porque eu escrevi num dos textos que esse Rolou Uber ou era- não rolou? Não rolou, gente. Não Essa é rolou. uma história da primeira temporada. Da primeira temporada. E aí, se não me engano, na primeira da segunda, ou na última da primeira, você lembra? Na de última novo, da e aí primeira, ficou- Porque essa história ficou super no vácuo quando você Quando eu escrevi, escreve. Inclusive, né? da outra vez que a gente conversou, eu lembro de ter perguntado, te dito que da primeira vez que eu li parecia uma coisa de tensão, de desconforto, né? Enfim, com toda a história que a gente sabe, violência de gênero, que a gente sofre, né, no Brasil, no mundo e tal. Então eu já li com uma leitura meio de, nossa, que tenso que foi isso. Parece que ela não curtiu, ficou um negócio. Não, foi E aí quando você explica no último capítulo da primeira Que ele temporada. era gato. Que foi uma coisa mais leve, assim, que foi tudo legal e tal. Então o povo quer saber, rolou ou não rolou? Gente, não rolou. Ele realmente é gato. Eu achei que ele foi incrível. É isso que o Fernando trouxe essa história. Uma amiga minha também veio me perguntar, e aí, cara? Porque ficou, né? As pessoas. A ideia de deixar um pouco no vácuo é justamente isso, né? Tem um limite. Eu olho o texto e eu falo, às vezes tá grande, às vezes não tá. A ideia é que seja um texto de no máximo para uma leitura de 2 minutos, assim. Porque é essa ideia do que é uma corrida, eu quero deixar uma coisa leve e tal. E aí esse texto eu falei, eu vou deixar no ar. Mas isso que você falou faz muito sentido, né? Isso que eu falei também, essa preparação para fazer essa pergunta. A gente passa por tudo isso e é uma coisa que eu sempre digo, eu não me senti ofendida com essa cantada. Porque assim, você pode fazer a cantada. Quem vai dizer se ela é ofensiva ou se ela é de boa é a pessoa que recebeu a cantada. Pra mim, naquela hora foi tipo de boa e depois a gente foi conversar sobre outras coisas até eu chegar na minha casa. Mas, então pra mim foi de boa, mas eu também nunca passei por uma situação e eu acho que essa minha apresentação me garante um pouco esse lugar. Tipo, eu nunca passei
por nenhuma situação que eu me sentisse constrangida nessas conversas. Ainda que algumas conversas elas passem por detalhes que, se você está contando com uma pessoa que você não conhece, talvez essa pessoa se sinta meio constrangida e tal. Mas eu tenho muito uma noção de que quando eu entro naquele carro disposta a fazer essa pergunta, eu tô numa faceta de Natália. É a faceta da Natália escritora que está disposta àquilo, assim. Não que eu esteja imune a, de repente, me interessar pelo Uber. Pode acontecer, ué. Eu sou humana, né, gente? Ah, quer dizer que o cara chegasse, parasse com uma Ferrari lá no Uber, já mudava o assunto, é isso que eu entendi? De jeito nenhum. O Uber, o cara gata, ó. Uber VIP. Jeito nenhum. Marca do carro, o carro nunca... Não é assim que vocês conquistam, gente. Qual a nota pra esse chaveco dele, vai? Deixa eu pensar. Eu acho que foi rápido, inteligente. Uns 8, né? Então eu vou falar alguns. Só pra ganhar o 10 tinha que ter rolado. Gente, tem que ser muito criativo e fazer rir muito. Tem que fazer rir, gente. Então eu lembro que a gente conversou, eu vou falar algumas, você vai dando a nota, tá bom? Por exemplo, tô eu lá, eu tô dirigindo o Uber, você entrou no Uber, você pergunta um negócio. Gato, né? Uber gato, né? Eu tô lá dirigindo a minha Belina, porque aí eu tô andando com a Belina, você entra e fala, tudo bem, não sei o que, eu viro e pergunto pra você assim, por favor, você tem uma colher? É que eu tô dando sopa. Péssima. Qual a nota? Péssima. Tá, tô dirigindo e pergunto pra Certo. você, nossa, tá sentindo um cheiro de tinta? Por quê? Tá pintando o clima. Péssima. Não, Michel, você não. Continua aí sem ser Uber. Mas você sabe que essa semana que passou, eu peguei um Uber Black, porque ele tava atendendo X, né? Não, diferente. Por que é Uber Black? Eu nunca mais vi essa... é eu um sou pobre demais chiques, porque não aparece assim, pra mim sabe? outra opção. Mas aí começou... eu só descobri, porque olha só, gente, como pra mim é aquela coisa, eu descubro o Uber pela placa, porque falar, é Kwid? É Kwid que chama o carro? Não sei também, carro... Tem uns carros esquisitos. Faz mais de 10 anos que eu não sei o que é um carro. E aí eu não sei que carro é, né? E não porque eu sou mulher, é importante dizer isso, é porque realmente eu tô nem aí porque é carro. E aí, tipo, eu entrei, peguei um Uber e aí conversei, foi inclusive esse motorista que falou pra mim que não ia me falar a história. E aí ele falou assim, mas você pergunta as histórias também pro Black? Você pega Black, Select ou você só pega Uber X? E eu assim, só Uber X, ué, porque é mais barato, porque é um carro que leva pra qualquer lugar, né? Aí ele ficou em silêncio, aí eu saquei que eu tava no Uber Black. Aí eu falei, é Black? Esse carro é Black? Aí ele falou assim, é. Aí eu falei, não, mas calma, o que eu fiz de errado? Eu cliquei no Uber X, né? Aí ele, não, é que eu tô atendendo hoje o X, tô atendendo o X. Mas você já ouviu uma história do Uber Black? Numa de tipo, as nossas histórias são mais refinadas. E aí eu perguntei pra ele se ele achava que o coração tinha categoria, assim como a Uber. Se as histórias tinham uma categoria. E aí ele vira e falou, não, mas por exemplo, você pode pensar, né, se tem uma diferença, se tem outra e tal, E aí eu olho e eu penso que tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar na masculinidade de vocês, inclusive que o carro não é uma extensão de vocês, o carro não é a extensão do órgão de vocês, o carro não define vocês, assim. Então, vou fazer outra pergunta então, Fê. Que bom, agora eu fico mais aliviado. Agora eu tô mais assim, eu tô numa cervejinha, Tá mais tranquilo. tá certo. Aí vamos lá, vou fazer a pergunta. Já escreveu, por exemplo, sobre poliamor? Pegou aquele Uber compartilhado? Muito bom. Juntos, né? Juntos, Uber compartilhado, todo mundo trocando ideia, experiências com poliamor. Duas coisas daí. Uma coisa, outro dia eu peguei um Uber com uns amigos, né? Às vezes eu divido um Uber com amigos. A gente já dividiu um Uber. Já não, mas a gente pegou junto. Pegou junto, então. Compartilhado que você entra não conhece a pessoa e fala, não conhece, aí ninguém é culpado de nada. Eu parei de fazer isso, de pegar compartilhado, porque agora é juntos, né? Aí você tem que andar até um lugar. Então, eu também parei. Gente, eu pego o Uber porque eu não quero andar. Eu pegava o compartilhado eu não quero andar. Nesse momento eu quero andar. Mas vamos lá. Quando eu tô com alguém no Uber, eu não faço o Tem Uber Sofrendo por Amor. Porque é um outro momento, sabe? E eu não quero que seja uma coisa exótica. Eu tenho muito respeito por esse trabalho, por esse projeto. E eu não quero assim, tem uma plateia, vem como é que eu faço. Mas já surgiram algumas histórias sobre o poliamor. E sempre existe uma questão... Da primeira temporada tem uma que não é bem poliamor, mas é, né?
Na segunda tem, mas a primeira eu não me lembro. Na qual primeira. que é. A primeira é o cara que. A garota que ele tava era casada e ele sabia e continuava com ela, mas chegou um momento que ele não queria mais. Essa é da segunda temporada. É da segunda? Essa Então já vi mais da já segunda viu mais. temporada. O Fernando, gente, ele é um leitor. Eu fico tão feliz. Eu sou leitor. Não, isso, claro. eu tô impressionado com ele. Porque você sabe que eu morro de paixão pelo Fernando. Aí fala, você vai de paixão, vai crescer. O cara que desde as 4h20 não tá conseguindo lembrar das coisas, voltou a lembrar, você vê como são as coisas. Você vê que Tá às vezes. vendo? É porque assim, quando eu tô normal, minha memória é uma merda. Você É vê uma que coisa. às vezes a gente paga as coisas e vem buscar bugo de milho, vai. E aí, já rolou, mas geralmente rola, a maioria, quando surge essa questão do poliamor, não surge com essa característica do poliamor, surge com a ideia do homem trazer uma relação a 3. Isso já aconteceu umas 4 vezes. Em 3 delas sempre rola uma coisa de tipo, uma culpa por estar nessa relação, uma culpa por estar ciente de estar nessa relação. Porque, por exemplo, pelo que eu tenho percebido, se eu estou numa relação e eu sou o outro daquela mulher, tá tudo bem, tá tudo certo. Sim. Se eu estou numa relação e eu sou, ainda que eu seja desconstruído, e eu sou um dos caras da relação, tem uma questão aí do que os outros vão achar de mim, né? O oficial, digamos assim. O oficial. É. Mas eu peguei um Uber que teve uma história ótima, que eu perguntei pra ele, o senhor já teve, senhor, 60 anos, o senhor já teve história de amor? Ele virou pra mim e falou assim, eu tive muitas. Eu achei maravilhoso, né? Eu tive muitas histórias de amor. Eu falei, que maravilha, o senhor quer escolher uma? Ele falou pra mim, é difícil escolher uma. Mas ele me contou uma história, não sei o que, e eu também sou casada há não sei quantos anos. E aí eu falei, ela sabe? E ele falou assim, das minhas histórias, ela sabe. Aí eu perguntei, mas se fosse o contrário, né? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade bastante machista. Pro senhor, ela também é um combinado? Ela também pode ter as relações dela? Ele pode. Eu falei, então o senhor tem uma relação aberta, tal. Ele olhou e falou assim pra mim, geração de vocês dá nome pra tudo, né? E eu falei, a gente tem essa mania de nomear algumas coisas. Assim. Então, pra esse senhor de 60 anos, mais de 60 anos, era ok, porque ele compartilhava isso, porque pra ele chegava num ponto do casamento que a monogamia não estava valendo e que valia pra ela e ela sabia e ele sabia e tudo mais, tudo bem. Mas na maioria dos casos, e eu não tô falando assim, todo homem que passa por um relacionamento, que tem um relacionamento aberto, todo homem que esteja no poliamor, é assim que funciona. Isso não são as experiências daquilo que eu ouço. Eu acho que sempre rola um constrangimento de falar que está numa relação. Pelo menos as histórias que eu ouvi, assim. Não sei se é bem isso, mas por exemplo, eu tava pensando com o Fê. Eu namorar com o Fê. Eu namorar com o Fê, imagina só. Sim. Tô lá em casa, o meu amor tá trabalhando lá no Sesc, tô lá assistindo futebol, Série B, CRB com não sei quem, o meu amor chega, fala, ferroviária, fala, amor, o que você tá fazendo? Tô vindo na Série B. Vou sentar com você, amor. Quer uma cervejinha? Quer uma cervejinha? E aí a gente pode ter um relacionamento aberto. Mas só pegar mulher. Eu acho que é uma boa. Uma boa, que tem várias. Cara, eu acho que existem muitas formas de se relacionar, sabe? E além de ter muitas formas de você se relacionar, cada pessoa com que você se relaciona, você vai descobrir como é a sua relação. É óbvio que a gente tem alguns padrões sociais que a gente tem que olhar e ver o que precisa ser desconstruído para nossa vida, para essa sociedade mega careta que a gente vive. Sim. E que é extremamente moralista e que para nada, né? Porque a gente sabe que, enfim, saiu ali dos holofotes, vive outra coisa. O Dória é quem diga com aquele videozinho, né? Mas Mas aquele vídeo do Dória tem... Você acha que foi Sabe a minha opinião? Ele pagou as meninas pra gravar o vídeo e vazar, entre aspinhas, com a mão assim. É que eu acho... Internet, porque o cara que vota no Dória é o cara que é o machão. Tipo, ele é foda mesmo. Pegou um monte, olha que legal. Meu problema com o Dória não é a vida sexual dele. O meu problema do Dória é quando ele quer implementar um moralismo ridículo que ele não cumpre, que ele não tem,
para uma sociedade toda. O problema sempre é você querer impor aquilo que você acha que é correto para que as outras pessoas vivam. A gente tá falando de gente, a gente tá falando de gente cheia de experiência, a gente tá falando de gente que tá vivendo, que vai descobrir, que vai estar com um parceiro. Talvez a forma que eu me relacione com você seja completamente diferente da forma que eu me relacionei com meu companheiro anterior, porque tipo, você é outra pessoa, porque eu também mudei. Como é que eu quero me relacionar com você, sabe? Existem algumas coisas que a gente vai manter porque é da gente, e tá tudo bem, outras a gente precisa revisitar. Mas, como a gente... E aí é aquela velha coisa que aconteceu... A gente teve um erro de comunicação no primeiro programa que não deu certo porque o som ficou esquisito. E aí a gente tá dando essa segunda chance, né? E aí é aquilo que eu sempre falo, a questão é as pessoas falarem. É claro que não é fácil. Eu mesmo tenho dificuldades, eu sou ótima pra falar o que os homens têm que fazer na vida. Eu tenho muitas dificuldades, às vezes, não parece. falar. Não parece? Não. Ah, gente, é porque uma coisa é eu escrever uma microsérie, outra coisa é me relacionar, né? Eu tô impressionado agora. Não, porque desde o começo do programa eu tô percebendo essa dificuldade. Eu tô torcendo pra você falar, é impressionante. Não, mas eu falando... Não é isso, vocês podem falar. Eu falando, por exemplo, com um companheiro. Porque o que acontece? Existem coisas delicadas. Mas se a gente conseguisse falar, se a gente tivesse essa abertura, seria muito mais fácil. E às vezes é difícil, porque falar também você implica o risco da pessoa ir embora. Você não quer perder aquela pessoa. Sim. Né? Falar implica no momento de você dizer o que você sente. E cara, de verdade, eu acho que não tem nada mais bonito. Tem duas coisas numa relação que é muito incrível pra mim. Uma é você ter a liberdade de você sentar pra aquela pessoa e falar, eu estou me sentindo assim. Como é que você está se sentindo? E a outra é você conseguir ficar em silêncio com ela e tá tudo bem. E eu já fui educadora de crianças, né? Eu sou ainda um pouco educadora, às vezes eu sou educadora de crianças. E aí eu me lembro de, sempre quando elas brigavam, assim, entre elas, eu falava assim, vai lá e pergunta como ela se sentiu. E ela vai poder falar pra você como ela se sentiu diante do que você fez. E aí você vai poder pensar sobre isso e vocês podem chegar numa conclusão. E aí tem um episódio muito bonito da minha vida, que teve um dia que eu tava muito chateada. E eu tava trabalhando com as crianças. E eu tava muito chateada e as crianças percebem, né? Quando você tá chateada, assim. E era uma questão de amor, assim. Tinha tido uma briga, eu tava muito chateada. Meio que eu falei como eu tava me sentindo, mas de uma forma que não era legal. E aí uma menina chegou pra mim, 10 anos, essa criatura, sentou comigo e falou assim, você não está bem? Eu falei, eu não tô. Ela, você quer falar sobre? Eu? Aí eu falei pra ela assim, eu briguei com uma pessoa que eu gosto muito. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Nath, você esqueceu? Como é que funciona quando a gente briga? O que você fala pra gente? Você fala pra gente, vai lá e pergunta como essa pessoa se sentiu com o que você disse pra ela. Olha só. E se você não tem essa coragem, eu vou com você até lá. É só você perguntar pra ele como ele se sentiu. Que e bonito. aí às vezes eu olho e eu penso assim na minha vida, poxa, eu falo isso pras crianças, eu tenho que praticar, né? E é bonito, então é isso, né? É uma questão de comunicação, eu acho que enfim. Falando em comunicação, teve um momento que eu ia ter o gancho genial, Michel. Genial. Aí você veio com outro assunto genial, mas eu perdi o gancho que eu vou recuperar. A gente estava falando de poliamor, não sei o que, blá blá. Okay. E aí alguma coisa. Isso daí remete ao quê? Fidelidade. E fidelidade é o quê? Alta fidelidade. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. Ultra Discos com mais uma sessão alta fidelidade. As listas. 1, 2, 3, 4. E voltaremos agora só explicando, é um grande livro, é um livro de amor também. É um livro de amor. E é interessante porque é um livro que ele tem uma dificuldade enorme de falar o amor dele. Porque ele faz no filme, Começa pela com a negação, separação, né? Que ele fala, você... Foi nenhuma das 5 mulheres mais significativas da minha vida. E aí no final ele descobre que ele precisa crescer. E
todos os homens, vou contar um segredo pra você, ninguém é todos nós somos crianças de 5 anos, mimadas, que demora pra gente crescer. Eu acho que a questão, ela é bem uma construção social, assim, falando. Agora a cientista social vai entrar aqui em ação. Porque essa coisa de o homem amadurece, a mulher amadurece primeiro que o homem, é porque a nós nos é imposto muitas coisas, assim, que a gente precisa decidir, a gente precisa ser daquele jeito, a gente precisa ser assim, senão ninguém vai querer, E o homem, ele é sempre muito protegido. Primeiro porque ele tem privilégios, N privilégios, né? Segundo, é porque enquanto a gente achar que o homem é assim, o homem vai sempre precisar crescer, o homem, você tem que entender, porque cabeça de homem é assim. Enquanto a gente for assim, a gente não vai conseguir se desconstruir. A parte boa disso tudo é que eu tenho entrado em contatos, quando eu percebi que tem Uber sofrendo por amor, ele não era só uma história de amor, eram uns homens falando dos seus sentimentos, eu comecei a ir atrás de tentar entender quem estava falando sobre isso, né? Como cientista social e como uma ferramenta para eu conseguir acessar esses homens, a entender também o que eu estava fazendo, né? E aí eu assisti o Silêncio dos Homens, Papo de Homem tem feito coisas incríveis, descobri essa semana o Guerreiros do Coração, então os homens eles têm se reunido em grupos para esse tipo de discussão, né? Diretamente, o foco é essa discussão. A gente não consegue falar o que a gente sente. Deixa eu te falar a verdade. Eles devem se reunir para jogar jogo de botão, bilharzinho, jogar um joguinho. E a gente não quer crescer. E aí vamos voltar para a listagem da alta fidelidade. Não quer crescer, mas é necessário, porque as mulheres não estão aceitando chamar mais para trocar uma ideia de amor. Você prefere Vamos ser bem maduro e ganhar dando grito aqui e ficar falando. Ganhar no grito. Não, deixa. Não. Mas depois dessa aula dada, né? É isso aí. Aprendi, espero que tenha prova depois, né, Michel? Sim. Vamos ver. Não, gente, sem mansplaining, é necessário de falar. Você precisa escolher 5 músicas que você acha que são representativas do Tem Uber por Amor. Pode ser da playlist, é legal que não seja também, para te colocar mais música na brincadeira. Posso completar o negócio? 5 músicas, você diz que escreve escutando música. Qual música que você botaria ali no blog falando, essa música aqui, ela vai encaixar com esse texto? 5 músicas. Olha, quem sabe isso quer dizer amor, em todas as versões possíveis, porque eu acho essa música Sim, muito incrível. E todo mundo que grava do Loborges, né? Do Loborges. E é engraçado, porque todo mundo que grava essa música, grava de um jeito diferente, mas sempre com uma verdade muito grande. Eu acho isso incrível. E ela foi tema de... Deixa o Michel até lá gravar. Vamos ver como é que ele vai fazer isso aí. Mas, enfim. Mentiras, que eu já falei da outra vez. Mentiras, que é da Adriana Calcanhoto. Mais uma versão incrível do Johnny Hooker. Porque lançaram um álbum chamado Nada Ficou no Lugar, com uma geração bem legal, essa geração nova de pessoas, né, do Da Beat, Johnny Hooker, uma galera aí, gravando músicas da Adriana Calcanhoto. Ficou muito respeitoso, muito boa essa versão. Mentiras, a Have You Ever Seen the Rain? Have You Ever Seen the Rain, que puxa o primeiro episódio? A segunda episódio da primeira temporada. Eu acho que como o primeiro episódio é o que iniciou tudo, pra você dar o nome do 5 a Seco, porque foi a música que eu sofri muito. Eu sofri muito nesse término que gerou um livro, uma microsérie. Tá vendo? A gente pelo menos assim. O amor constrói, o amor desenvolve e constrói. Muito, cara, muito. E pra finalizar, eu acho que Grito de Alerta do Gonzaguinha. Grito de Alerta, sensacional. Na versão do Gonzaguinha. Aliás, tem um vídeo, Fernando, você que é louco, que nem eu, que adora essas coisas. Tem um vídeo dele, acho que é de 1982. Ele tá no YouTube e ele tá num festival da TV Cultura. Eu não sei como é que funcionava isso, mas tinha um festival da TV Cultura. E ele tá cantando para um público enorme essa música. E aí, ele ao vivo cantando essa música. E esse vídeo é muito incrível. Então, se vocês estiverem ouvindo, procurem no YouTube. Festival TV Cultura, Gonzaguinha, Grito de Alerta. Que eu acho que essa versão... Porque eu sou assim, né? Eu ouço a música, eu procuro todas as versões possíveis da música para escolher uma. Então, por exemplo, a primeira vez que eu usei o Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, eu usei ela na versão do Loborges. Hoje, no episódio de hoje, eu usei a versão da Roberta Campos, porque o episódio de hoje falava sobre mim, né? Então eu achei que precisa ter uma voz feminina com essa música. Você é a principal personagem.
Hoje foi ao ar o 25º episódio. Eu preciso ler, tô meio defasado nas leituras. E aí eu falei, bom, é um quarto de vida se a gente pensar que o Tem Uber terá pelo menos 100 episódios, que é o que eu pretendo, né? O seu compromisso consigo mesma. Comigo mesma. E foi um dia que eu entrei no carro e eu não falei nada. E o motorista começou a puxar assunto comigo. E eu continuei assim, porque aquele dia eu tava muito confusa emocionalmente, porque isso acontece com quem escreve também sobre amor. Eu tava muito confusa emocionalmente. E aí eu entrei e eu falei, hoje eu não vou falar nada nesse carro. Eu não vou fazer essa pergunta. E aí o motorista virou e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ele, você quer conversar? Nossa. Aí eu falei, não, eu acho que eu preciso perguntar umas coisas pra mim antes. O cara tinha um blog, tem passageiro sem medo de amor. Só pode. E aí ele, do nada ele virou pra mim e falou assim, eu sou bom em ouvir histórias de amor. Olá, isso aí eu falei pra ele, ó. que coincidência. E aí foi essa história, assim, né, que ele virou pra mim e falou assim, você tá esperando os fogos de artifício, né? E aí eu olhei pra ele assim, tipo, ele falou, os fogos de artifício. Fogo de artifício é quando você conhece aquela pessoa que bagunça a sua vida, você ama loucamente e tal, você fala, nasci pra isso, nasci pra esse amor, nasci pra isso. Ele falou, só que dura pouquíssimo, né? Aí eu quieta, assim, tipo, porque eu já fui muito, talvez eu ainda seja um pouco a pessoa que espera esse fogo de artifício. Uhum. E aí ele falou pra mim que amor da vida é a gente que faz, é a gente que constrói, é a gente que volta 2 passos, dá um junto, pensa. E eu não tinha falado nada pra ele da minha vida. E aí ele me falou tudo isso. E aí eu falei, no episódio 25 acho que é justo eu estar do outro lado, né? 25 Sim, geralmente é um bom número cabalístico. Cabalístico, no dia 25 de novembro. No dia 25 de novembro, olha aí. Então, Nossa, tem um solzinho aí? Eu poderia terminar essa entrevista com perguntas rápidas, papum, tipo, Ai. algumas que o Antônio Abujan fazia lá no programa dele, Ótimo. tipo, o que é a vida? Não vou perguntar isso e nem vou dizer Tem nem resposta. se não tiver nenhum lugar que você, tem algum lugar que você não pôde falar alguma coisa que fale, porque também acho que a gente já tá com uma hora de programa. Uma loucura, né? Falo pouco. Queria que você contasse pra gente, né, ficar registrado aonde encontrar você, como te encontrar, como ler os episódios do Tem Uber Sofrendo por Amor e o que mais você quiser fazer aí de merchan. O merchan, então vamos lá. A gente tem Uber Sofrendo por Amor no Facebook, então dá pra entrar lá, talvez seja a forma mais rápida e acessível de entrar no Tem Uber Sofrendo por Amor. Tem Uber Sofrendo por Amor no Instagram, só que o arroba é @tem_Uber Sofrendo por Amor. Então não é tudo junto, tem underline. No Medium tá como @NathTrivelloni. E é assim que vocês me encontram, ou se vocês forem Uberes e um dia eu entrar no carro também, pode acontecer. Sim, aí você pode abrir seu coração. Ver uma menina com a camisa do Kill Bill, com a blusa do Kill Bill, ela não vai te matar. Ela só quer ela só quer abrir o seu coração. Pois é. E você tem os nossos pequenos créditos também? Quer fazer? Estamos aqui, agradecemos de novo a Sensorial Discos, nosso QG no official. Mas aí estamos aqui. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui com a cervejinha. Cervejinha também, sempre a mesma, né? Sempre a mesma. A gente não vai falar o nome, porque você quem quiser. E o legal é que Pode ser a sua marca aqui, ó. Lembrando que é sempre a mais baratinha, porque a gente não consegue tomar uma só, claro. E, mais uma vez, Ultra Discos aqui conversando, lembrando que não só música, mas também textos, e mais também literatura e sentimentos. Comportamento. E falaria mais, depois de tudo isso, o que eu aprendi com essa conversa? Não, eu também com vocês, claro, a gente tá aqui numa troca. Amor é aquela palavrinha que não tem significado. Aquela que faz a gente escutar música, aquela que faz a gente não escutar música, aquela que faz escrever, aquela que não faz escrever e aquela que pode sofrer ou deixar você feliz. É isso, Nath? Eu acho que é isso. Quando eu falo do quem sabe isso quer dizer amor, é porque realmente não tem uma definição. Quem sabe, né? Quem sabe que isso sabe? quer dizer amor? O que é amor, né? A gente às vezes fala, às vezes não tem palavras, às vezes tem coisas que a gente demonstra. Às vezes a gente só sente, não dá pra fazer nada.
Quem souber o que é amor, pode nos falar. Pode nos falar, contatar-nos em todos os meios de comunicação, redes sociais, que tem tudo aí. Eu não sei nem se a gente tem tudo, porque eu não mexo nisso, quem mexe é o Michel. E agradecer a Nath, foi lindo de novo, foi muito legal. E parabéns pelo trabalho, que é maravilhoso, eu sou fã, sabe, né? Eu sou fã do seu trampo. Ai, Fernando, obrigada. E sucesso, e obrigado pela presença, pela segunda presença aqui. Não, e a segunda você sabe, geralmente a primeira é o medo, a gente nunca sabe. A segunda nós já fomos mais A gente já tá íntimos íntimo, pra gente. falar. Já então falou, podemos tá mais falar, maduro. eu amo vocês. Pronto. Ah, que mais E aí, eu amo. se despede e dito que a gente vai ouvir. Você anuncia a última música. Com amor. A última música, então, vai ser Mentiras, com o Johnny Hooker, que é uma música Mentira. ótima, que fala sobre a gente ter vontade de quebrar tudo, porque a gente não sabe o que fazer, o que a gente sente, mas quebrem tudo com moderação. Então, eu acho que é linda e eu acho que o Johnny Hooker tem essa coisa maravilhosa Destruir tudo. de destruir tudo, inclusive corações. Então, mais um coração destruído. Johnny Hooker. Hooker. Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu rosto. Eu quero roubar o seu jogo. Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Nada ficou no lugar. Eu quero entregar suas mentiras. Eu vou invadir sua aula. Queria falar sua língua. Eu vou publicar seus segredos. Eu vou mergulhar sua guia. Eu vou derramar nos seus planos o resto da minha alegria. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha